Olá, tops! Chegamos ao terceiro dia do workshop Passo a Passo para o Diretorado e hoje a gente vai falar do que você abre mão quando você desiste. Desiste dos seus sonhos, desiste da mudança, desiste do aperfeiçoamento, desiste da excelência. Muita gente pensa que não acontece nada e é isso que leva à zona de conforto, como a gente falou na aula anterior. Se você ainda não assistiu o segundo vídeo, volta lá e assiste porque você vai entender um pouco mais do porquê precisamos agir com excelência todos os dias. Muitos profissionais acreditam que estão entregando o melhor e, na verdade, estão entregando o pior, como se fosse o melhor deles. Procrastinam, adiam, deixam para depois, dizem que não conseguem, que não vão conseguir e continuam na zona de conforto. Quando você faz isso, você abre mão de muitas coisas. Mas, às vezes, as pessoas não têm consciência disso, não sabem, acreditam que não estão perdendo nada. Que a vida é assim mesmo e que o lugar que elas estão agora é o melhor que elas podem chegar. Mas, na verdade, elas abrem mão, em primeiro lugar, do legado. Abrir mão do legado é não deixar a sua marca. Quanto maior o tamanho do legado, quanto maior o tamanho da marca que você deixar na sua história, muito maior vai ser o ser humano que passou por isso, que passou por essa jornada. Então, lembre-se que quanto maior for o legado que você deixar, maior você foi, maior você se tornou durante a sua jornada, durante o seu processo. Ter uma postura de sofrimento perante os acontecimentos não leva a nada, não vai ajudar ninguém com esse exemplo. Então, quando você abre mão da excelência, você está abrindo mão de deixar a sua marca no mundo, de deixar seu exemplo para outras pessoas. Você também abre mão do dinheiro, porque os profissionais excelentes ganham diferente dos profissionais medianos e dos profissionais medíocres. Quando você abre mão de se aperfeiçoar, quando você abre mão de buscar excelência, você está abrindo mão de dinheiro, você está abrindo mão de uma qualidade de vida melhor. Sempre há uma forma de melhoria. Se você não está no lugar onde você gostaria de estar, é porque você não aprendeu ainda algo que precisa aprender. Eu já falei isso na segunda aula. Mas você está disposta a abrir mão de todo o dinheiro, de toda a qualidade de vida, de toda a abundância que existe esperando por você, esperando para chegar a você quando você se tornar excelente nas habilidades necessárias? Se você quiser ser muito bem pago em qualquer profissão, e principalmente na sua, no desenvolvimento de rede e no atendimento à sua carteira de clientes, crie soluções para as pessoas. Eu tenho uma crença que eu aprendi com um dos meus mentores, que é a seguinte: quando a minha conta bancária está muito baixa, é porque eu estou ajudando poucas pessoas, estou gerando poucas soluções. Pense nisso. Para que a sua remuneração cresça, para que você seja muito bem paga, você tem que gerar soluções. E para gerar soluções, você tem que aprender a ser excelente nas habilidades que você executa. Então, lembre-se, se você decide não se aperfeiçoar, se você decide não estudar, se você decide não aprender o que precisa para chegar ao topo da sua carreira, você está abrindo mão de deixar a sua marca e também de dinheiro. E está abrindo mão também de criar a sua própria vida. É o exemplo de ser atriz e autora. As duas contam uma história. A atriz conta uma história que foi escrita, que foi desenhada. Ela só representa. É uma história que não é a dela. É a história que foi criada para o papel dela. Ela executa aquela história. Já a autora conta uma história, mas é a história que ela criou. Então, quando você abre mão da excelência, você abre mão do legado, abre mão do dinheiro e abre mão de criar a sua própria história. Você vai viver uma história que foi criada por outras pessoas, por outras circunstâncias, ou até mesmo pela síndrome da mediocridade, como eu falei na aula anterior. Se você decidir acatar as opiniões daquelas pessoas que não querem a mudança, que não querem crescimento, você vai ser atriz, uma história que não é a sua, mas vai executá-la da mesma maneira, ok? E aí vem a mudança, então vem a necessidade de mudança, quando eu desejo algo diferente, quando eu decido pelo aperfeiçoamento, quando eu decido mudar as minhas habilidades, quando eu decido começar algo novo. E isso acontece por escolha própria ou por pressão interna.
Talvez você já tenha sentido aquela angústia de dizer que quer algo e os pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que eu falei lá na aula 2, ficarem te sabotando, ficarem dizendo que você não consegue. Isso se chama pressão interna. E você normalmente fica muito ansioso nesse estado, fica com medo que as coisas não deem certo, passa a se concentrar no problema e não encontra soluções para o seu crescimento. Isso acontece porque está em desalinhamento. Os seus pensamentos querem uma coisa, você pode dizer que quer ser diretor, mas a sua mente, cheia de pensamentos sabotadores, diz que você não consegue e que não vale a pena se esforçar para tudo isso, que você já viu outras pessoas que conseguiram e perderam, que não sabe se é tão bom assim e que talvez não saiba se é para você. E o seu corpo, afinal, quer outra coisa. Às vezes seu corpo quer descansar, quer se divertir, quer ficar olhando um seriado, quer se divertir com os amigos, quer bater um papo, não quer estudar, não quer se transformar, não quer fazer o que precisa ser feito. Alinhamento, que é o que leva ao sucesso, é quando pensar, sentir e agir estão na mesma direção. Toda a sua energia está no mesmo propósito. E para isso é preciso ter uma meta clara, é preciso ter um objetivo positivamente definido. Se for para brigar internamente, brigue pela excelência. Faça com que seu pensamento, sua mente, seus sentimentos, suas emoções e seu corpo ajam todos na mesma direção. Assim, o sucesso vai vir para você e você vai ver como é agradável, como não foi difícil, porque tudo está alinhado. Então eu vou dar agora os passos para você ter sucesso em qualquer área da vida e aqui falando no passo a passo para o diretorado. Então, sucesso significa chegar ao objetivo, ter um objetivo claro e positivamente definido. Qual é o meu grande sonho? No primeiro dia do workshop eu fiz uma pergunta do para que se tornar uma diretora e muitas pessoas me responderam. Eu fiquei muito feliz com as respostas. Só que nessas respostas vieram coisas vagas. Coisas vagas não são objetivos claros, não te levam a impulsionamento diário, aquela vontade de fazer. Por exemplo, alguém que diz que quando se tornar diretora vai conquistar todos os sonhos. Ela disse algo, mas no fundo não disse nada. O que são todos os sonhos para você? Então, quando você responder essa pergunta agora, responda qual é o grande sonho mesmo, detalhadamente, no positivo. Não valem coisas assim, eu quero me tornar diretora porque eu nunca mais quero ter problemas financeiros. Ou eu quero me tornar diretora porque eu quero resolver meus problemas financeiros. Isso não é um objetivo positivamente traçado. Um objetivo positivamente traçado nesse sentido seria eu quero me tornar diretora porque eu desejo ter uma qualidade de vida financeira estável e para isso eu preciso ter uma renda de X mil reais por mês. Claro, específico e positivo. Dentro desse sonho, qual que é o primeiro passo? Qual que é o próximo passo? Bom, para me tornar diretora, o meu primeiro passo é colocar minha carta de intenção para diretora, né? Então eu preciso fechar a minha equipe com 10 pessoas ativas. Até quando eu vou fazer isso? Essa é a primeira parte, para chegar ao sucesso. A segunda parte é a responsabilidade, que eu já falei dela também na aula 2. Responsabilidade é uma palavra que significa garantir em troca. Responsabilidade é quando você garante que algo vai acontecer. E aí, então, agora a pergunta é, para que esse sonho se realize, para que o primeiro passo se realize, o que você vai dar em troca? Quais são as coisas que você vai fazer para que o seu grande sonho se realize? Qual que é a sua estratégia? E o que você se compromete a fazer? Depois de definir os passos, os marcos que você vai precisar para conquistar o seu grande sonho, você vai olhar sempre só para o primeiro passo. Se o meu objetivo é me tornar diretora, e se a primeira parte desse sonho, meu objetivo é me tornar diretora, o primeiro passo é colocar minha carta de qualificação, o segundo passo é definir minha estratégia de em quantos meses eu vou terminar a qualificação, definido isso, eu vou traçar minha pontuação para cada um dos meses. Essa é a minha estratégia geral, tá? Então, a partir de me responsabilizar, de entender o que eu vou dar em troca, eu preciso olhar só para o primeiro passo. Eu não fico mais olhando para ser diretora. Ser diretora é a minha imagem de futuro. É aquilo que me instiga, que eu vou visualizar todos os dias para ganhar força. Mas eu vou olhar para quê? Para o primeiro passo. E dentro do primeiro passo, o que é? Colocar minha carta de intenção? Então tá. Quantas consultoras eu tenho hoje? Quantas me faltam para chegar às 10? Vamos supor que eu tenho 3.
Qual que é o primeiro passo dentro desse mini alvo? É chegar a 4. Enquanto eu não chegar a 4, eu não vou olhar para o chegar a 5, para o chegar ao 6, eu vou olhar só para o 4. Então, olha sempre só para o próximo passo. Você não precisa saber todas as curvas da estrada, você precisa saber que a estrada existe e você precisa saber como chegar até o próximo ponto. Depois de definir a meta clara, se responsabilizar, garantir em troca, você vai agir. E como eu também já expliquei para vocês, agir é assim, eu vou, verbo, medida, que pode ser quantidade, unidade, enfim, até dia tal, tá? Isso são as ações, esse é o plano de ação, são as ações que você vai fazer para garantir em troca e para garantindo em troca chegar ao seu alvo. E aí o primeiro ponto é o seguinte, antes de fazer o seu plano de ação, você vai mapear os seus talentos, você vai descobrir quais são as suas forças, tá? O que você tem de bom e que você pode usar para essa caminhada. Assim como vai olhar também para as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas. Isso a gente vai ver na aula 4 desse workshop, quais são as habilidades necessárias, e aí você vai avaliar as que você já tem em condições, em medida suficiente, e as que você precisa desenvolver. E o plano de ação vai ser o quê? Vai ser desenvolver essas habilidades e agir com essas habilidades para chegar ao resultado. Como que eu sei se eu estou no caminho certo ou não? Medindo os resultados. Tem muita gente que fala que não gosta de acompanhar. Eu não acompanho os meus resultados. Eu pergunto quanto vendeu, a pessoa não sabe. Eu pergunto quantas entrevistas fez, ela não sabe. Eu pergunto quantos nãos ela levou, ela não sabe. Me diga como que você vai conseguir melhorar, aprimorar a sua estratégia se você não sabe qual está sendo a sua conversão. Medir resultados é o quarto passo do sucesso. E aí a pergunta é, eu estou conseguindo os resultados que eu projetei? Entenda que acompanhamento não é para se culpar. Acompanhamento não é para olhar para isso e dizer, viu, você não faz nada, você não consegue, viu, isso não é para você. Não. O acompanhamento ele tem a função de ver se você está andando na estrada certa. Tá? Imagina que você vai fazer uma viagem. Nessa viagem, você sabe que você vai encontrar algumas placas no caminho, que são as cidades que você vai passar. Se você está andando numa estrada e não enxergou aquelas placas, é sinal que você não está na estrada certa, não é mesmo? O mesmo acontece com a sua jornada, com o seu objetivo, com o seu caminho até o objetivo. No caso de colocar a carta de qualificação, você tem algumas placas que você precisa ver. A placa da primeira consultora, da segunda, da terceira, da quarta, enfim, até a 10ª. Você não consegue chegar na placa 5 se você não viu a 3 a 4. Medir resultados é para isso, é para ver se você está no caminho certo. A pergunta então é, estou conseguindo os resultados que eu projetei? Está dando certo? O que pode ser melhorado? E melhora, refina a estratégia e continua fazendo. Está dando errado? O que pode ser melhorado? Melhora a estratégia e continua na sua rota, na sua jornada. E agora? Já são 3 dias de workshop passo a passo para o diretorado. A gente falou da venda direta, falamos também de competências emocionais, falamos do que impede uma pessoa de chegar ao topo. E agora eu te pergunto, a resposta que eu quero que você mande para ganhar mais uma vez o seu nome na participação do sorteio de sábado, que ficha caiu para você até agora? O que você aprendeu através desses 3 dias e que já vai poder aplicar no seu negócio para transformar a sua realidade? A gente se vê na aula de amanhã.